Oi pessoal, estamos de volta com o nosso Desmistificando Espiritismo. Hoje nós vamos começar o nosso episódio 40. E no episódio 40 a gente vai tratar do capítulo 6 do livro terceiro do Livro dos Espíritos. E esse capítulo 6 ele trata da quinta lei, daquelas 10 leis morais em que o Kardec dividiu, né, as leis morais de modo geral. E é a lei da destruição. A lei da destruição fala da destruição da vida, essencialmente, né? E da forma como a gente lida com a destruição da vida, ou seja, com a intenção ou a necessidade de tirar a vida de outro ser vivo, sobre as coisas que levam à destruição da vida de alguma forma na natureza. Então, vamos lá. Bom, destruição necessária e destruição abusiva. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que vocês chamam de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí o Kardec completa a pergunta, 728a. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais, quer dizer, com fins que a providência preveu, né? A resposta é: as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia se tornar excessiva, e de utilizar os restos, né, os despojos do envoltório exterior, ou seja, de utilizar os restos do corpo físico. Esse envoltório é um simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e que se elabora nas diferentes metamorfoses por que passa, ou seja, nas diferentes transformações, mudanças pelas quais ele passa. Então o que ele está falando é que a destruição ela é sim lei da natureza porque ela é uma transformação, ela é uma forma de reaproveitar a matéria física, né? E também de controlar a reprodução. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Quer dizer, se é preciso destruir, por que tem um monte de formas de preservar? A resposta é: a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada, ou seja, toda destruição que acontece antes da hora, entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. 730. Já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males desse mundo, seria mais desejável do que temido, né? Ou seja, seria mais de se desejar a morte do que se temer a morte. Por que então o homem sente um instintivo terror por ela, ao ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Aí a resposta é: nós já dissemos que o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas provas. Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência, é um aviso, para que aproveite o tempo que Deus lhe concede, mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela, ou seja, à sorte, do que ao seu Criador. 731. Por que ao lado dos meios de conservação a natureza também colocou os agentes de destruição? A resposta é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? E a resposta é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais purificados. Nos mundos mais adiantados que o de vocês, as condições de existência são completamente diferentes. 733. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra?
A resposta é: a necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. 734. Em seu estado atual, o homem tem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? A resposta é: esse direito é regulado pelas necessidades de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso nunca foi um direito. 735. O que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir, sem utilidade? A resposta é: isso é predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que vai além dos limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades, enquanto o homem, que tem livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi dada, pois nesse caso cedeu aos maus instintos. 736. Os povos que levam o escrúpulo, quer dizer, o cuidado, ao excesso no tocante à destruição dos animais, têm algum mérito especial? A resposta é: esse sentimento, embora seja louvável em si mesmo, se torna abusivo quando em excesso. O seu mérito acaba neutralizado por abusos de todo tipo. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Flagelos destruidores. 737. Com que fim, com que objetivo Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta é: para fazê-la progredir mais depressa. Nós já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder entender os resultados. Como vocês julgam somente do ponto de vista pessoal, vocês chamam eles de flagelos, de sofrimentos, por conta do prejuízo que eles causam a vocês. No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E aí ele fala que isso está relacionado com a questão 744, que vai vir já já. Aí a gente chegando lá, a gente comenta sobre ela. 738. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Esses flagelos, gente, são as pragas, as doenças, os terremotos, os grandes cataclismas naturais, tudo que provoca a alteração importante da Terra e com isso a morte dos seres. Então, de novo, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores para melhorar a humanidade? Sim, e diariamente ele os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, por isso, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. E aí o Kardec completa, 738a. Mas, nesses flagelos, morrem tanto o homem de bem como o perverso. Isso é justo? A resposta é: durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Quer dizer, tudo o homem olha qual é a relação que tem com o corpo. Após a morte, porém, outra é sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século no vosso mundo é um relâmpago na eternidade. E tem até um destaque, que é um relâmpago na eternidade. Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem, ou seja, existem antes e sobrevivem a tudo, constituem o mundo real, como foi tratado lá na questão 85, como ele deixa anotado aqui. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude, ou seja, os espíritos são os filhos de Deus e é com isso que Deus se preocupa. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo.
nas grandes calamidades que acabam com os homens, né, que dizimam, que matam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, amarrotados ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. E aí o Kardec faz mais uma pergunta, 738b. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Quer dizer, mas ainda assim é um sofrimento, né, que eles provocam neles. E a resposta é: se vocês considerassem a vida como ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, vocês não se preocupariam tanto com isso. Em outra existência, essas vítimas encontrarão grande compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los, sem reclamar. E aí o Kardec faz um comentário. Quer a morte venha por um flagelo desses, né? Ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houver chegado a hora da partida. A única diferença no caso do flagelo é que partem ao mesmo tempo um maior número de pessoas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento, de maneira a observar toda a humanidade e abrangê-la por completo, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. É interessante porque eu estou gravando isso durante a pandemia, né, do coronavírus, então isso fica também para a gente de lição, porque afinal esse tipo de doença é um flagelo desses que o Kardec se refere, que os espíritos também. Fica para nossa reflexão. 739. Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, embora os males que ocasionam, ou seja, esses flagelos podem ter alguma oportunidade que eles provocam de coisas físicas, de mudanças físicas, eles têm algum objetivo no mundo físico também? Sim. Algumas vezes eles mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. São, por exemplo, um terremoto, um vulcão, um maremoto, né, mudanças físicas. Essas mudanças elas vão provocar alterações no solo, na água, nas condições do ambiente, temperatura, e isso vai afetar o futuro e podem ser mudanças que vão ser úteis para alguma coisa, afinal Deus não faz nada inútil, né? Questão 740. Para o homem, os flagelos não seriam também provações morais ao fazerem com que ele encare as mais aflitivas necessidades? Quer dizer, não seria um flagelo, não seria um sofrimento moral, uma provação moral, porque ele está enfrentando uma dificuldade muito grande e faz com que ele seja moralmente confrontado por aquilo? Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de usar a sua inteligência, de demonstrar paciência e aceitação diante da vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação. Abnegação é desprendimento, altruísmo, é quando você abre mão em benefício dos outros, né? Então, de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. 741. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? A resposta é, em parte, sim. Não, porém, como geralmente eles o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, quer dizer, muitos desses sofrimentos eles são causados pelo próprio descuido do homem. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, ele pode afastá-los, isso é, prevenir se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser se submeter à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Ou seja, se o homem não dá bola para aquilo que é importante, ele sofre mais. E aí o Kardec faz o comentário. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, ou seja, a doença, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra, por exemplo, a seca, a chuva que destrói tudo e assim por diante. Entretanto, não tem o homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações,
no estudo das condições higiênicas formas de neutralizar ou pelo menos de diminuir tantos desastres? Certas regiões, antes assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? O que não fará então o homem pelo seu bem-estar material quando souber se aproveitar de todos os recursos de sua inteligência e quando, sem prejudicar sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Então Kardec deixa a reflexão, né? Imagina que se a gente já consegue fazer isso hoje, isso na época dele. Se a gente pensar agora, com tudo que tem tecnologia, tudo que a gente consegue fazer crescer, né, comida, fazer crescer planta em terra que não estaria preparada para isso, que não tem água, né, como a gente consegue evitar as barreiras, levar energia para os lugares. Imagina quando a gente puder usar toda a nossa inteligência e ainda aliar a nossa capacidade moral para ser caridoso, para ser benéfico com tudo aquilo que está em volta com a gente, inclusive com os nossos irmãos, né? Agora vamos falar sobre as guerras. 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? A resposta é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? A resposta é sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. 744. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A resposta é a liberdade e o progresso. E aí o Kardec completa, 744a. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tem o objetivo e o resultado de subjugar as pessoas, ou os povos, né? Subjugar é dominar, né? Subjugação momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. E aí a questão 745. O que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? A resposta é: esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassinatos dos quais foi causa, pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. E aí eu queria só comentar aqui no final desse trecho, que quando ele fala que na questão 744, que foi aquela que foi citada lá atrás sobre o direito de destruição, né? Sobre o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra, não é que a providência divina faça a guerra acontecer, mas é porque ela prevê que nos estágios, né, de ignorância do homem, isso naturalmente vai acontecer. Aqueles que estão mais primitivos, eles vão acabar guerreando, e Deus permite que as guerras ocorram porque elas acabam, pelo sofrimento que elas provocam, elas acabam fazendo com que ocorra um progresso mais rápido, porque o sofrimento acaba fazendo a gente perceber o que é importante. E a liberdade também, porque quando um oprime o outro acaba guerreando para conseguir a liberdade. Mas é nesse sentido, né? Por isso que Deus permite que aconteça, não é que Deus provoque a guerra. Aí vem o trecho assassínio, que é o assassinato, né? 746. O assassinato é um crime aos olhos de Deus? A resposta é sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então a gente impede o outro de se livrar daquilo que ele precisava se livrar ou de cumprir uma missão que ele tinha. 747. O assassinato tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Quer dizer, todo assassinato é tão... Cada pessoa que assassina é sempre o mesmo grau de culpa? A resposta é: como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. 748. Deus desculpa o assassinato em caso de legítima defesa? A resposta é: só a necessidade pode desculpá-lo.
Mas se o agredido puder preservar a sua vida sem atentar contra a do agressor, deverá fazer. É meio lógico, né, gente? É assim, bom, se a única forma de sobreviver é tirar a vida do outro, você não quer tirar a vida dele, você está fazendo aquilo para se proteger, porque você tem o direito de se proteger. Agora, você pode de alguma forma sobreviver, se proteger sem tirar a vida do outro, aí você não tem desculpa para tirar a vida, porque você está indo pelo caminho mais fácil, né? Ou pelo caminho que cede ao seu instinto, enfim. 749. O homem é culpado pelos assassinatos que comete durante a guerra? A resposta é não, quando ele é constrangido, ou seja, pela força, ou seja, quando ele é forçado a fazer isso. Mas é culpado pelas crueldades que cometa, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. 750. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio, que é o assassinato dos pais, né? Ou o infanticídio, que é o assassinato de crianças ou dos filhos? A resposta é: ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior e a inteligência também pode ser mau. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ele apenas sabe coisas. Crueldade. 752. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? A resposta é o instinto de destruição do que ele tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. 753. Por que razão a crueldade é característica dominante dos povos primitivos? A resposta é: nos povos primitivos, como vocês os chamam, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais. E como não têm outras necessidades além daquelas da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos. Até que os povos mais adiantados venham a destruir ou enfraquecer essa influência. E aí, só para lembrar, adiantados espiritualmente falando, normalmente pela reencarnação, em alguns casos pela influência direta. 754. A crueldade não resulta da ausência do senso moral? Quer dizer, a crueldade não é porque não tem senso moral? A resposta é: você pode dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não que ele esteja ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Ele quer dizer que, quando ele fala o princípio do perfume no germe da flor, está falando assim: a flor ainda não desabrochou, mas quando ela desabrochar, vai ter um perfume. Esse perfume está lá de alguma forma, ele está esperando para surgir. É isso que ele está falando. O senso moral está lá, adormecido, esperando as condições para que ele apareça. É isso que ele fala. Então, mesmo seres mais cruéis têm o senso moral, mas ele está muito adormecido, muito primitivo, ele tem que se desenvolver. E o Kardec faz um comentário completando. Todas as faculdades, ou seja, todas as capacidades, né, existem no homem, em estado rudimentar ou latente, que é o que eu falei, está lá adormecido. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhe sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas interrompe ou neutraliza o das outras. A superexcitação dos instintos materiais, quer dizer, quando os instintos materiais estão muito aflorados, isso abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as capacidades puramente animais. 755. Como se explica que no seio da civilização mais adiantada, ou seja, entre as pessoas das civilizações mais adiantadas, se encontrem às vezes seres tão cruéis quanto os mais selvagens? A resposta é:
Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos podem se encontrar alguns defeituosos, são, se vocês quiserem, selvagens que da civilização só têm a aparência, lobos extraviados em meio a cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na expectativa de também se adiantarem. Contudo, se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. Então, quer dizer, às vezes a gente vê criaturas muito primitivas que estão no meio das pessoas que têm um senso moral mais desenvolvido, mas isso acontece para que eles possam se desenvolver. Na verdade, não só também com relação ao senso moral, com relação à inteligência também, né? Mas aí aqui está falando do senso moral. Então você pega uma pessoa que está muito travada, coloca ela entre pessoas que estão mais desenvolvidas para isso estimular ela a se desenvolver mais. 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia livre dos seres malfazejos, ou seja, dos seres que fazem o mal? A resposta é: a humanidade progride. Esses homens, em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, vão desaparecer pouco a pouco, como o grão ruim se separa do bom depois que esse é peneirado, só que para renascer sob outro envoltório, ou seja, num outro corpo. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Vocês têm disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Duelo. 757. Lembrando que duelo hoje em dia é uma coisa rara, mas que na época do Kardec era comum e até era lei em muito lugar, né? Era permitido por lei. 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? A resposta é não. É um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam como o juízo de Deus. Ele está falando com o julgamento por combate, né? Ele fala assim, como é que você bota duas pessoas para lutar e fala que quem ganhar foi que Deus escolheu que estava certo? É um absurdo, do mesmo jeito é o duelo. É isso que eles estão falando. 758. O duelo pode ser considerado como um assassinato por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que vai morrer? A resposta é um suicídio. E aí o Kardec completa. E quando as possibilidades são as mesmas, é um assassinato ou um suicídio? Ele fala as duas coisas. E aí o Kardec comenta. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiro, porque ele atenta friamente, de propósito deliberado, contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe sem utilidade nenhuma sua própria vida, sem proveito para ninguém. 759. Qual é o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? A resposta é o orgulho e a vaidade. Duas chagas da humanidade. Ou seja, só se faz duelo, se fizer duelo por honra, é uma questão de orgulho e de vaidade só. E aí o Kardec completa, 759a. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e que uma recusa seria covardia? A resposta do espírito é: isso depende dos usos e dos costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados na moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando nem se deixando matar que vão reparar um erro. E aí o Kardec comenta, né? Há mais grandeza e verdadeira honra em se confessar culpado quando se cometeu um erro ou em perdoar quando se tem razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Pena de morte. 760. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A resposta é: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, ou seja, inegavelmente, e sua supressão, ou seja, o seu desaparecimento, né, acabar com ela, assinalará
um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Me refiro a uma época ainda muito distante de vocês. E o Kardec comenta, sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e na natureza dos crimes aos quais se limita sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça entre esses mesmos povos procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não estão muito distantes, não podemos ignorar a marcha progressiva em que caminha a humanidade. Então o que o Kardec está falando aqui é o seguinte, assim, o Espírito fala, olha, vai acabar e isso aí vai ser um sinal de evolução, porque uma hora os homens não vão mais se preocupar em querer julgar o outro, o julgamento vai vir só de Deus, né? Mas que isso está muito longe da gente. E aí o Kardec fala, olha, é verdade, a gente sabe disso, mas se a gente comparar o jeito que é feita a pena de morte hoje, já houve alguns avanços com relação ao passado, né? Onde qualquer coisa podia se condenar alguém à morte. Então ele só quer dizer assim, olha, aos pouquinhos a gente está evoluindo. Mas ele não está passando pano, ele só está explicando que está evoluindo aos poucos. Né? 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? A resposta é, há outros meios de ele se preservar do perigo sem matar. Além disso, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. 762. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? A resposta é, necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia, ou seja, rejeita os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então é interessante que o Espírito fala para ele assim, olha, não vem falar para mim que é necessário não. Não tinha porquê, só que às vezes o homem não entende porque ele acha que não tem outro jeito. Conforme ele vai entendendo e vê que tem, ele vê que não precisa daquilo. Então, aqui até ele tentou dizer assim, mas teve hora que precisou, não teve? O Espírito fala, não vem me enrolar não. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização, que é o comentário que ele fez antes, né? Ele pergunta para o Espírito. E o Espírito responde, e você pode duvidar disso? O teu espírito não se revolta quando você lê o relato das carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça, e muitas vezes para honrar a divindade? Das torturas que eram submetidos os condenados e mesmo os acusados para lhes arrancar, por meio de sofrimentos horrorosos, a confissão de um crime que muitas vezes não haviam cometido? Pois bem, se você tivesse vivido naqueles tempos, teria achado isso muito natural, e como juiz, talvez tivesse agido da mesma forma. Só assim, o que parecia justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas se modificam com o progresso e continuarão a mudar, até que se harmonizem com as leis divinas. Então aí o Espírito termina de explicar o que o Kardec comentou. 764. Disse Jesus, quem matou com a espada, morrerá pela espada. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Então o que o Kardec está querendo dizer aqui é o seguinte, a pena de talião, a lei de talião, é a história do olho por olho, dente por dente, que é uma lei antiga e que foi por muito tempo a base de muitas das leis, vem do antigo chamado Código de Hammurabi, né? Que é uma lei de centenas e centenas e centenas de anos, né? De muito tempo. E ele está querendo dizer assim, olha, como Jesus falou que quem matou com a espada morrerá pela espada, então ele não falou que a gente matar o assassino, a gente está, né, aplicando essa lei, essas palavras de Jesus?
Aí o Espírito fala para ele, cuidado, você está enganado quanto a essas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião, que é esse negócio do olho por olho e dente por dente, é a justiça de Deus. É Ele quem aplica. Todos vocês sofrem essa pena a cada instante, porque vocês são punidos naquilo em que vocês têm pecado, nessa vida ou em outra. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá se achar numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É esse o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas como vós mesmos houverdes perdoado, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendam bem isso. Então o Espírito não deixa dúvida, né, de que quando Cristo falou quem matou a espada morrerá pela espada, ele não falou que outro homem vai fazer isso. Ele falou que aquele que matou pela espada vai morrer pela espada, e não que vai ser morto por outro pela espada. Né? Ele quer dizer assim, você vai sofrer do mesmo mal que você provocou. Não é você que tem que ir lá e se pôr no lugar, no direito de condenar o outro, de aplicar o sofrimento para ele. Não te cabe julgar. O Espírito deixa muito claro isso para Kardec. 765. O que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? A resposta é tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça, que é o que a gente acabou de falar, né? Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda têm em espiar. A pena de morte é um crime quando aplicado em nome de Deus, e os que a impõem se tornam responsáveis por esses assassinatos. Com isso, gente, a gente encerra esse capítulo, né, falando da lei de destruição. E no próximo capítulo, no próximo episódio, a gente vai falar de novo de 2 capítulos, porque o próximo capítulo é muito curtinho. Ele fala da lei de sociedade e na sequência ele fala da lei do progresso. E eu entendo que esses 2 episódios, esses 2 capítulos vão fazer mais sentido juntos num episódio do que a lei de sociedade ficaria com esse. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!